estudo no momento da sua pesquisa. Então, vamos trazer à baila a ideia do antropólogo Lévi-Strauss. Antropologia significa o estudo do outro. E antes do Lévi-Strauss, a ideia de antropologia era o navegador voltava das suas viagens para o continente e explicava para o antropólogo o que ele tinha visto. Olha, vi um povo XYZ que não tem roupa, fica um dia inteiro na água, usam arco e flechas para caçar e tem uma linguagem diferente, etc. Do Lévi-Strauss para frente, o antropólogo teve a brilhante ideia de pedir para ir junto na próxima navegação, para ele poder ter uma visão desses povos diferentes. E com isso, ele descobriu o óbvio, mas que até então não era falado, que o momento em que o indivíduo está observando, ele também está sendo observado. E o racismo, como metodologia de estudo, quando se tem um indivíduo negro com uma lupa sobre o foco, tem essa vasta semelhança, em que, no momento em que se analisa o racismo como fenômeno social ou como choque antropológico, eu corro, como eu falo na primeira pessoa, eu corro o risco de ser vítima dessa questão racial pelo simples fato de ser negro. E é aí que começa a nossa jornada de entendimento do que vem a ser essa dicotomia racial, tanto no continente europeu como no Brasil. Todos os povos do Código de Hammurabi para frente foram escravizados. Todos. A escravidão foi a metodologia de controle de trabalho no decorrer dos séculos. O que ocorre é que no ano de 620, Maomé declarou uma guerra impondo sua questão religiosa ao redor do mundo, que foi considerado como a Guerra Santa. E dali, nos próximos séculos, a Guerra Santa foi um revanchismo de outras denominações religiosas diferentes da questão muçulmana e que contribuiu para que o entendimento que se tivesse na Terra fosse uma forma de solapar a todo o continente africano como um subdesenvolvimento. Trocando em miúdos, houve a Guerra Santa da religião muçulmana contra outras religiões. No decorrer dos anos, o Império Romano, que sempre teve uma influência muito forte no desenvolvimento social e histórico do mundo, emplacou essa Guerra Santa. E como todo vencido quer a sua revanche, a revanche do Império Romano, da ideia do Império Romano, da cidade de Roma, em relação no que tange a ideia de religião, foi ir contra o continente africano, apagando sua memória, colocando ele como subdesenvolvimento, e com isso demonstrar a sua superioridade. Isso meados do século XVII. Até o século XVII, a ideia que se tinha era do ser humano como o indivíduo. Do século XVII em diante, veio-se a ideia de que uns eram mais humanos que outros, por uma influência exclusivamente católica. Tanto é que se dizia que negros não tinham alma por não professarem a sua fé cristã. Mas daí entra-se no entendimento que, uma vez que o pacto que se tinha entre os europeus é que não se escravizasse nenhum indivíduo que professasse a mesma fé, foi necessário ir para outro continente e escravizar indivíduos que tinham, dentro da sua concepção fisiológica, diferenças com os povos que os escravizavam.
segundo o africanólogo Alberto da Corte Silva, quando você escraviza alguém que é diferente dos locais, é diferente da forma física, a cor, e ele não consegue se misturar com os demais, você tem uma vantagem considerável sobre ele, porque um escravo jamais poderia fugir do cativeiro e se misturar na multidão. Então, criou-se a necessidade de escravizar esse pessoal no continente africano como fomento econômico, como uma forma de superioridade histórica por parte da Europa, e mais importante que isso, demonstrar que esse fomento criado pela escravidão não era simplesmente uma metodologia, e sim toda uma forma ou toda uma estrutura social, política, religiosa e filosófica, e, claro, econômica, de dominação. Dali em diante, o que ocorre? Nós temos a influência de determinados setores religiosos que impuseram a ideia de que o continente africano era uma coisa, não um local. Houve uma coisificação por parte da Europa em relação à África, somente como fomento de trabalho. Então, o continente africano era um local de exploração, mas não era visto, à época, como um local habitado por iguais. Havia a ideia de que o europeu colonizador tinha poderes, sejam econômicos, sejam intelectuais, superiores àqueles povos. E hoje, século XXI, a história tardiamente tem demonstrado que o continente africano, por ser o primeiro, ele detinha toda a informação no ponto de vista cultural, acadêmico, que ainda hoje é tão valorizado pelo Ocidente. Se tem a ideia que a primeira universidade do mundo foi a Universidade de Bolonha, 1088. Foi a primeira universidade do mundo. Quando você vai pesquisar mais a fundo, tendo esse enfoque do solapamento da Europa sobre a África, se descobre que a primeira universidade do mundo é em Fez, no Marrocos, no ano de 859. Então, houve uma forma e um mecanismo de, primeiro, desacreditar aquele continente como um continente de pessoas dotadas de inteligência. No ponto de vista religioso, colocar aquele continente direcionado a pessoas que não têm alma, logo não são semelhantes, uma vez que a ideia que se tinha da questão cristã é que somos criados à imagem e semelhança de Deus, uma vez e essa imagem e semelhança se dá através da introdução de uma alma, do sopro divino, uma vez que esse povo não detém esse sopro divino interno, não são iguais, então logo não são humanos. Então, não se escraviza, desde o século XVI, tinha essa ideia de desumanizar o indivíduo para que você possa escravizá-lo. Uma vez que você desumaniza, a escravidão vira um mero negócio, a escravidão vira uma questão mercantil. Afasta-se a ideia humana, afasta-se a ideia de proximidade com o outro ser humano, simplesmente pelo fato de entender que o outro ser humano não é tão humano, vamos botar nesses termos. Eu ouvi essa frase há uns dias atrás, que todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. E essa foi o mecanismo que veio no decorrer dos séculos, colocando, primeiro, a superioridade europeia em relação à África no ponto de vista econômico, e várias teorias dando legitimidade para essa prática, e segundo, colocando o continente africano como um continente atrasado. Tanto é que a ideia
trazendo para o sistema brasileiro de racismo, quando o indivíduo, isso século XIX, XVIII, XIX, quando o indivíduo chama um negro de macaco, é porque foi explicado para o indivíduo, no decorrer dos séculos, que aquele indivíduo negro veio de um continente subhumano. Ele não é humano, no ponto de vista social. Por isso que no decorrer dos anos foi replicado essa ideia de que há uma superioridade. E hoje a história, e graças a Deus a gente tem apesar da horizontalização da informação, a gente tem acesso à informação no mundo inteiro através da internet. O próprio Vaticano, depois que o Papa João Paulo II escreveu uma carta pedindo desculpas acerca do incentivo da Igreja Católica sobre a escravidão no mundo, o Vaticano abriu alguns quilômetros de sua biblioteca, disponibilizando informações que até então eram acortinadas tanto pela ignorância e pelo poderio econômico. O que temos como racismo no Brasil, além de todos os aspectos sociais e econômicos, é um apelo do Estado brasileiro para a manutenção do racismo como forma de manter as coisas como sempre foram. Quando se analisa na ótica do Foucault, por exemplo, a ideia de poder. Racismo é poder. Racismo é um indivíduo, é uma parte da sociedade exteriorizando a ideia que ela é melhor do que outra. O racismo ele parte de uma ideia de superioridade e é verticalizado, é de cima para baixo. E o poder, nesse caso, ele termina no negro. Porque a ideia que se passou durante os anos aqui, a população negra no Brasil foi colocada exclusivamente numa condição de subalterno. Com o final da escravidão, libera-se os escravos sem nenhum tipo de saneamento, sem nenhum tipo de planejamento, e com o intuito que eles morressem. O que não estava nos planos primeiro, a miscigenação, não estava nos planos da miscigenação, e segundo, não estava nos planos da resistência da física dos indivíduos que conseguiram sobreviver. São Paulo traz... existe para quem gosta do Racionais MCs, tem um DVD do show Trutas e Quebradas, que no DVD original tem um documentário no final que eles fazem uma trajetória da fundação de São Paulo até a década de 90, a influência dos povos negros aqui em São Paulo. Então, se você descobre, assistindo esse documentário, por exemplo, que Barra Funda, que é o bairro Barra Funda, é originário da palavra barafonda, que é bagunça italiana. Que é o quê? Pegaram os caras e jogaram lá para Barra Funda, sem saneamento básico, sem luz, sem água, e a probabilidade é que eles morressem. Isso eu estou colocando São Paulo como um mero exemplo, isso foi o Brasil inteiro. Além disso, o Estado brasileiro contribuiu para que a coisa continuasse. A diferença, além da questão da influência religiosa, da influência social, da influência econômica, existe um enfoque exclusivo do Estado. O Estado brasileiro contribuiu para que não houvesse um desenvolvimento social negro. Em 1837 foi a primeira lei de educação do país. E no seu artigo 3º dizia o seguinte: olha, negro não pode ir para a escola. Era lei. Uma pessoa que fosse negra e quisesse ir para a escola, ela estaria cometendo um crime. E nós sabemos como eram os crimes como eram a possibilidade de penas na época. Já em 1850, teve a Lei de Terras, que dizia que negros não podem possuir terras. Então, você tem um Estado brasileiro dizendo o seguinte: olha, se você é negro, você não pode ter educação, você não vai ter acesso à escola.
E ainda assim que você seja um ex-escravo e que o dono da terra se compadeceu com a sua condição e deixou para você de herança, esse testamento é nulo. Você não pode ter a terra. Então, o próprio Estado brasileiro contribuiu, desde o começo, para que a coisa se mantivesse como sempre esteve. Aí, em 1871, a lei do ventre livre, que todo mundo estudou na escola, que a partir de agora os que nascerem não serão mais escravizados. Não serão escravizados, mas não poderão ir para a escola e não poderão ter patrimônio. Sou advogado. E a área do direito, a estrito senso, diz o seguinte: o direito é dividido entre patrimônio, o direito cuida de bens jurídicos patrimoniais, que são bens jurídicos civis, e bens jurídicos penais. Fora esses dois, há ramificações que são e administrativas, que é a manutenção do Estado, mas a grande essência do direito é cuidar desses dois ramos. E uma lei nacional, federal, dizendo o seguinte: olha, esses dois ramos do direito não serão nem motivos de apreciação, porque tem uma lei que proíbe. Então, no decorrer dos anos, o Estado brasileiro veio fortemente colocando para a vida, que a vida do negro seria um inferno, porque uma desgraça. Há na filosofia moderna uma ideia que diz o seguinte: numa terra em que tem 100 pessoas, você planta, só nasce comida para 20 pessoas, essa terra é desgraçada, ela não tem a graça divina daquilo que a gente aprendeu na escola, nas aulas de biologia, etc. Numa terra em que você tem 100 pessoas, você planta, nasce comida para 100, nasce comida para 200, e só 30 podem comer porque podem pagar, é uma terra injusta. Então, o Brasil, com base nesses exemplos legislativos anteriores, ele se condicionou a propagar a injustiça para alguns povos específicos. Você pega 1838, a abolição, volta ao que eu falei, acaba a escravidão, abre-se as senzalas, os negros escravizados vão para a rua, né? Em 1890, tem a lei dos vadios e capoeiras. Então, foi criada uma lei para coibir a prática de capoeira e o crime de vadiagem. Mas olha só, vê se não há um contraponto interessante. Você tem uma lei anterior que diz que o indivíduo não pode ter educação formal. Você tem uma lei subsequente que diz que o indivíduo não pode ter patrimônio. Ele é liberto de um cativeiro escravagista e ele vai para a rua. Não pode estudar e não pode ter patrimônio. Ele vai fazer o quê? Não tem muito o que ser feito. E não ou fazendo, ele pode ser preso por não ter educação e por não ter patrimônio, não ter moradia. Então, o Estado, no decorrer dos anos, veio ajudando, contribuindo de forma muito dura para que a ideia do racismo se propagasse. Em 1900 a Constituição de 34, ela coloca que o objetivo maior do Brasil seria a eugenia como forma de desenvolvimento social. A eugenia é a ideia de que tem uma raça superior. A eugenia, quando vocês vão ler sobre o manifesto nazista, a base é a eugenia. Tem uma raça superior à outra, que se sobrepõe à outra por ter questões intelectuais, físicas e culturais maiores do que outra raça. Então, o Brasil, desde a sua fundação, contribuiu explicitamente. Infelizmente, o Brasil explicitamente contribuiu, porque quando pensa numa lei que seja injusta, ela deixa de fazer sentido. Vinha uma lei
amanhã e dizer o seguinte: olha, a partir de hoje é pena de 3 anos de cadeia para quem usar camiseta preta. Eu já estou vendo 3 que seriam encarcerados aqui na minha frente. E não tem sentido, não se faz sentido uma lei que ela não cumpra o seu papel de desenvolvimento. E a lei serve para acompanhar a mudança social. Só que o Brasil, na sua grande forma social, ele contribui, as instituições contribuem para que as coisas continuem como sempre estiveram. A primeira forma foi a negação. A gente cresce com a ideia, não, racismo não existe. Racismo existe nos Estados Unidos, que teve segregação, que teve bar para negro, bar para branco, ônibus negro só no final do ônibus. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil somos todos irmãos, somos todos mestiços, todo mundo conhece alguém, tem uma proximidade, o brasileiro é caloroso, o brasileiro é amoroso. E a história nos demonstra que não é bem assim. Aqui no Brasil existe uma ideia de que não somos iguais, mas tem uma lei que diz que somos todos iguais perante a lei, que é a Constituição Federal, no seu prenúncio, dentro do seu bojo inicial, ela coloca que todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, etnia, sexo. Então, e nós sabemos que essa igualdade ela funciona até a página 2. É aquela ideia que todos têm boca, mas nem todo mundo come. O fato mais interessante que é necessário ressaltar nesse sentido é que o racismo ele coloca os indivíduos na condição de espectador e coadjuvante. Se formos analisar, todos nós, e eu me incluo nessa questão, temos uma questão racial vinculada, seja questão de segurança, seja a questão... Vamos subdividir. Homens negros, a ideia que se tem de homens negros no imaginário popular é atrelada à violência. Nos últimos 25 anos, eu boto a Rede Globo, que é que tem as novelas que têm a maior audiência, todos os personagens negros que tiveram algum tipo de enfoque principal tiveram a violência ou a caricatura atrelada a ele. Ou ele era violento, ou ele era caricato. Aquele típico, o palhaço, o engraçado, o mulherengo, o sambista, o malandro, ou o indivíduo violento, sem coração, com uma veia específica atrelada às questões físicas. No ponto de vista feminino, a mulher negra é vista apenas pelo corpo. A ideia que se tem no imaginário social brasileiro é a mulata. É a ideia da miscigenação da negra africana com a portuguesa, que pegou o enfoque sexual de cada uma delas. Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata, que ele explica as diferenças do Brasil como nação, como sociedade, sendo influenciado por essas questões raciais. E, com isso, nós temos a ideia de que homens negros são violentos, então a preocupação maior da sociedade é justamente a ideia do fator primário da segurança. Então, o cidadão médio tem a ideia de que o perigoso é aquele rapaz que pode roubar a bolsa, que pode roubar o celular, que pode roubar o carro, que pode, de certa forma, violentá-lo. Esquecendo que a maior violência, e os anos têm mostrado isso para a gente, que a maior violência é vinculada a desvios monetários de grandes corporações, de grandes empresas, grandes personalidades na esfera política e de representação social
bem mais atenuante, bem mais atuante do que o estereótipo que somos convencidos. Somos convencidos que a violência encontra-se na favela. Somos convencidos que onde há um maior número um conglomerado de pessoas, a violência ali se instala. Nos Estados Unidos, teve a teoria das janelas quebradas, que foi a teoria que deu ensejo ao prefeito Rudolph Giuliani a fazer aquilo que antigamente era conhecido como tolerância zero. O secretário de Segurança da cidade de Nova York encampou uma teoria que, em suma, ela diz o seguinte: quanto mais janelas quebradas tiver num bairro, quanto mais pichado tiverem os muros, quanto menor for a iluminação pública, maior naquela localidade é o distanciamento do Estado naquele local, e ali impera a violência. Essa teoria serviu de base para a segurança de toda a América. Todos os países da América utilizaram ela como referência. E, com isso, foi dando-se um ensejo à ideia de que a violência maior encontra-se na favela. E quem é o perfil do favelado no Brasil? O perfil do favelado é aquele mesmo indivíduo que, desde antes da liberação, da abolição da escravidão, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a patrimônio, e que, até hoje, os seus descendentes, continuam nas mesmas condições, morando em condições péssimas de saúde, desenvolvimento social e aprimoramento, e eles são os detentores da violência. E nós descobrimos que isso serve muito bem para vender livros, é muito bom para vender livros. Na prática, a questão é outra. Na prática, nós temos um desconhecimento do continente africano muito grande, e, com isso, a propagação do racismo como instrumento de manutenção social e, pior, um instrumento de aniquilação da população negra vem se propagando no decorrer dos anos. O Brasil teve, na sua essência, a ideia de reproduzir o continente, a ideia europeia aqui. O Brasil tinha como ideia ser um arremedo da Europa. Então, não estava, quando chegou-se essa ideia, não estava nos planos uma população negra, principalmente como hoje, 50% da população ser negra e parda. Se for analisar o ponto de vista arquitetônico das cidades do país, você nota uma influência considerável da arquitetura europeia aqui em São Paulo. Não vai muito longe. Os Campos Elíseos que tem ali, tem aqui em São Paulo, próximo ali à região da Luz, no ponto de vista estético, é Champs-Élysées. A ideia de São Paulo, tem um documentário no YouTube chamado Entre Rios, eu até recomendo que vocês assistam, que ele explica que São Paulo foi construída em cima de um rio. São Paulo teve a ideia de aterrar os rios que aqui tinham, o Rio Tamanduateí, por exemplo, e para que fosse um arremedo da Europa, porque alguns países europeus, a ideia era essa mesmo, construir as cidades como um rio, como fonte como fomento de navegação mercantil. São Paulo aterrou o rio e fez estrada, e pegou uma população que ali se encontrava na região central, por isso que tem a ladeira Porto Geral, ali era um rio navegável. Aquele pessoal que morava ali foi empurrado para o centro, mais para o centro, até chegar na Barra Funda. Tendo isso como base, o racismo encontra-se, primeiro, como uma metodologia de fomento. Segundo,
como uma estrutura. Porque até a década de 70 se entendia que o racismo ele era institucional, que eram as instituições. Não, olha, as instituições têm em si, na busca da excelência, aquilo que sempre foi preconizado, como o indivíduo que tem o melhor currículo, ele se sobrepõe ao indivíduo que não o tem. Com o passar com a formação do movimento negro aqui em São Paulo, foi estudado e foi publicado ensaios e artigos comprovando que o racismo é estrutural. Não são as instituições. As instituições, elas simplesmente reverberam aquilo que a sociedade anseia. Então, há uma estrutura filosófica, política, econômica e religiosa com o único intuito de, diminuir os espaços de representatividade negra e, dois, se possível, aniquilar qualquer tipo de avanço social, cultural e de representação política da identidade negra nesse país. A diferença da escravidão nas Américas para o resto do mundo, e volto a dizer, todos os países do mundo tiveram escravidão, e não só africana. Sempre falo isso. Existe a canção de lamento do escravo húngaro. E eu acredito que grande parte dos que me assistem nesse momento não tiveram na escola um ponto e vírgula acerca da escravidão húngara. A única escravidão que foi colocada no decorrer dos anos foi a escravidão africana, somente como um norte a ser seguido. Não colocando as outras escravidões como motivo de debate. Nesse sentido, a diferença da escravidão nas Américas, ao contrário do que eu disse em relação à Hungria, por exemplo, foi a pessoa. Se escravizar a pessoa somente pelo fato da pessoa. Trocando em miúdos. Antes, e eu estou colocando o Código de Hammurabi, vamos lá para trás. A ideia é a seguinte: o indivíduo que devesse, que tivesse uma dívida, ele poderia perder seus bens. E se o perdimento desses bens não sanasse a dívida, ele se transformava em escravo daquele credor. Ponto. Então, ele era escravo não pela pessoa que ele era, mas pela dívida que ele contraiu. No continente americano, nos países das Américas, houve a escravidão única e exclusivamente pelo simples fato do indivíduo ser negro. Só isso, que era o diferente, que era aquele que, se fugisse do cativeiro, ele esbarrava no idioma, esbarrava nas condições climáticas e esbarrava no arquétipo. Ele não conseguiria se misturar na multidão. Era fácil de se descobrir o escravizado. E no decorrer dos tempos, foi-se consideravelmente colocado a ideia de que há uma superioridade europeia em relação à África. E agora se descobre que o continente africano, primeiro, é um continente, é muito importante ressaltar isso, que a ideia que se tem da África é um paizinho miserável, com as pessoas morrendo de fome, e etc. E a ONU vai para lá dar água para os bebezinhos famintos, etc. Não, tem alguns países, alguns inclusive com um PIB maior que o do Brasil. O Brasil é grande pra caramba. Isso não é divulgado. O Vale do Silício, hoje, no ponto de vista acadêmico, é na Nigéria. E não se vê
nenhuma matéria referente a isso. A ideia que se tem do continente africano é a pobreza, a subserviência, a falta, como foi preconizado aqui no Brasil, a falta de educação formal e a falta de patrimônio. E, com isso, cria-se a ideia de que esse continente e os indivíduos que de lá vêm têm uma inferioridade latente acerca dos outros. Desde 88, com a queda do Muro de Berlim, em que a gente entende que o mundo se abriu mais para essa facilidade de ir e vir, encontra-se, principalmente no Brasil, a ideia de que se vê muitas pessoas de outros países. Então, você tem alemães, americanos, congoleses, etc. Quando se vê um cidadão do Congo aqui no Brasil, a primeira coisa que se pensa, que se apresenta, é um refugiado de guerra que vivia numa cabana ou numa oca, sem menor condição intelectual, etc. e tal. Quando se vê um cidadão alemão no Brasil, a ideia que se tem é que é um europeu que estudou nos melhores colégios, etc, 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 etc. Esquecendo que grande parte, eu coloco na sua grande maioria, vou colocar só o nigeriano como base, que é um exemplo mais fácil de se entender. Qualquer africano médio, ele fala no mínimo 4 idiomas. Porque ele fala o idioma da terra dele, ele fala o idioma do colonizador, e ele tem que falar pelo menos 2 dialetos para conseguir sobreviver. Então, são 4 idiomas. Então, o indivíduo que vem refugiado de alguns países em guerra aqui no Brasil, exceto os africanos, ele consegue, no mercado de trabalho, por exemplo, ser professor da língua pátria. Um africano não. E a questão do racismo estrutural e institucional é tão forte que há uma invasão, e a palavra invasão tem que ser colocada a lato sensu. Há uma invasão de haitianos no Brasil e a ideia que se tem é que são todos camelôs, porque são negros. E haitiano não é africano, é americano. E a ideia que se tem do haitiano é que ele é um camelô que vai vender óculos coloridos, tal, tal, tal. E a grande maioria falam 3 idiomas. Francês, o inglês e o seu dialeto da língua natal. E, com isso, tem-se a ideia de que podemos, dentro dessa concepção de entendimento do que é o continente africano e como o racismo aqui no Brasil se concerne, é a possibilidade de entendimento que estávamos, no mínimo, equivocados. Estávamos, no mínimo nos passaram informação incompleta. Porque temos a ideia do Brasil como um país que acolhe a quem os procura, e nós sabemos que há uma expectativa por parte de grande parte da população, e essa expectativa não é dada, e pior, incentivada pelos governos, desde a sua formação, para que a questão do negro no Brasil seja somente uma questão cultural, folclórica, esquecendo de que um continente rico em matemática, geometria, biologia, história, sempre falo, e Mônica é testemunha que eu sempre falo dela, a rainha Hatshepsut, que ninguém ouviu falar, né? A rainha Hatshepsut foi uma rainha do Baixo Nilo que pediu para fazer um rio navegável em volta do palácio. Então, você tem no Baixo Nilo, antes das pirâmides, tecnologia,
para desviar um rio da magnitude do Nilo. Então, você tem 18, 20 quilômetros de deserto adentro, com palmeiras e um rio navegável. É interessante colocar isso, que é uma das poucas informações que não é passada. Porque o que nós temos? Nós temos a ideia, vamos nos concentrar no Brasil, me perdoem ser prolixo nesse sentido. Vamos nos concentrar na ideia de que o Brasil tem como na sua formação social a ideia do patriarcado. A mulher fica em casa submissa, o homem sai para trabalhar e sustenta tudo. Essa era a ideia que o Brasil foi colocada para a sociedade brasileira desde o século XVIII. Era essa a ideia. Então nós temos, e o europeu também, porque essa ideia vem dessa questão religiosa cristã, segundo o Novo Testamento. Esquecendo, por exemplo, algumas tribos na Nigéria, a questão é totalmente matriarcal. O poder, em algumas tribos africanas, é representado pela mulher. A tomada de decisões, o enfoque da tribo, em algumas tribos africanas, é da mulher. Até na questão sexual, inclusive. Algumas tribos no Mali, que coloca que a forma de conexão com a divindade mor é a proporção do orgasmo feminino. Então, o indivíduo casa e, dentre as suas atribuições, como manter a família, caçar, é promover o orgasmo feminino da sua parceira, para que, com isso, ele se conecte com a divindade que os protege. Isso, no ponto de vista europeu, isso daí é uma excrescência, é um absurdo. Mas é ao respeito de um povo que tem que ser dado, independente da questão religiosa, principalmente no Brasil, que estamos num país laico. Quem gosta de dança contemporânea já deve ter ouvido falar da Deborah Coker, com movimentos de dança contemporânea, jazz moderno. Procurem no YouTube a tribo Malik, do Mali. As tribos do Mali, da região da África, chamada Mali. Todos os movimentos que hoje são aclamados, que desde de 1900 são aclamados na cultura moderna de dança e expressão corporal, eles têm como, desde que se entendem por civilização, como a busca do ritmo em tudo. Não cortar uma árvore para fazer uma casa, é necessário ter ritmo. Algumas tribos, a criança só vai para o chão depois de 3 anos, ela fica 3 anos num cesto, ou amarrado a uma toalha nas costas da mãe. Então, a concepção que ela tem de mundo é que o mundo balança. Quando ela vai para o chão, a forma como ela caminhar vai ser potencializada por essa questão. Então, você tem essa ideia. Tem a ideia europeia que se tem de máximo da expressão cultural são os tenores e as sopranos, né, na ópera. Nas tribos africanas, o ideal vem do coletivo. Se vocês procurarem Ladysmith Black Mambazo, são corais de vozes masculinas, que desde a formação da civilização desses povos tem essa questão. Então, nós temos, por um lado, um continente africano que, na sua grande maioria de seus países, prega o coletivo, que o Ubuntu, como se diz em algumas civilizações, eu sou porque nós somos, tá? E você tem a colonização europeia que prega justamente a individualidade, que prega a ideia da formação de monopólio. E aí a gente sai da ideia racial e vamos para a história. Nós temos a formação na Revolução Industrial, daquela ideia de que antes você tinha o seu fulano que fazia o portão artesanal, você contratava ele fazia o portão, em 60 dias te entregava. Agora você tem 3, 4 empresários que fazem 18 portões por hora numa linha específica,
Anos depois vem a ideia do Fordismo, nos Estados Unidos, a ideia de linha de montagem, e você acaba com essa ideia do coletivo, você tem o individual, não somente no ponto de vista manufatureiro, como no ponto de vista social. Quando você pega a ideia do Adam Smith, por isso que eu disse que o racismo também é economia, quando você pega a ideia do Adam Smith, ele entende, ou deixa entender, que a economia ela deveria ser autossustentável, não autofágica. Com o passar do tempo, e com influências, inclusive, volta mais uma vez, uma influência religiosa, se tem a ideia de que não, o capitalismo não é autossuficiente, é autofágico, é cada um por si, quem não conseguir se manter na trajetória, que seja sucumbido pelo próprio capitalismo. E isso, na grande essência, tem a ver com poder. E, mais uma vez, o poder termina no negro. Brasil, o poder termina no negro. A meu ver, humildemente, eu entendo que qual é a solução? Porque vem a perguntar, você falou, mas qual é a solução para isso? Vai acabar? Infelizmente, eu entendo que não. Eu entendo que a história nos mostrou que a evolução dos povos, nada se conseguiu, até a data de hoje, sem guerra. Nada. Qualquer tipo de evolução que as senhoras e os senhores pensarem, teve um levante, teve uma guerra, teve um prejuízo provocado em direção a outrem. Enquanto não houver pelo menos um prenúncio desse prejuízo, infelizmente, entendo que vai se propagar até o momento da insustentabilidade. O lado bom disso é que esperamos que se avance o entendimento dentro da história, que uma hora isso tem que acabar, porque senão, olho por olho, dente por dente, até o momento que fica todo mundo cego, sem dentes. No ponto de vista jurídico, o que eu coloco é que é bom que haja esse tipo de confronto, porque abre pelo menos o debate. E tudo é necessário debate para que busquemos uma solução. O preparo dessa questão tem que ser atrelado não exclusivamente ou uma coisa ou outra, ou só o debate, ou só a guerra. Tem que haver uma confluência dessas duas questões para que lá na frente seja necessário uma readequação social. Porque o Brasil não teve, desde a sua formação, independente dos levantes, das revoltas, das guerras, das microguerras que tiveram como ajuste social no decorrer da história, o Brasil não teve um marco. O Brasil não teve um marco, o Brasil teve o Brasil, na essência, costumo brincar, o Brasil, desde a sua essência, ele não foi um país. O Brasil foi um contencioso tributário. Quando você pega a expressão MOR, de país, território, povo, etc., o Brasil teve um contencioso tributário. Ou vocês esqueceram o Tratado de Tordesilhas? Só isso, por si só, já coloca como uma interrogação flutuante. O Brasil não teve um marco naquele sentido, olha, aqui há um povo XYZ. O Brasil não teve um povo, o Brasil teve uma confluência de interesses atrelados a os que podiam sair e os que eram obrigados a ficar. Desde a vida da família real. Foi isso. E hoje, 2020, nos deparamos com aquela interrogação de que parece que alguma coisa não deu certo. Porque temos internet rápida, temos um monte de avanços sociais. Costumo dizer que um garoto de periferia de 13 anos, com um telefone como esse, tem na sua mão mais informação que o presidente dos Estados Unidos tinha há 40 anos, com todo o seu poderio. E ainda assim,
em 2020, nos deparamos com essa interrogação. É necessário discutir racismo em 2020? Caramba, mas coisa mais atrasada, coisa mais demodê, como se dizia na época da minha mãe. E o que é a conclusão que chegamos? Que o racismo ele é uma estrutura de poder. Enquanto houver uma estrutura de poder, vai haver. O que podemos contribuir em relação à modificação desse status quo? Primeiro, sempre entender que aquele que, como falei no início desse papo, Lévi-Strauss, quando observamos, estamos sendo observados também. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, quando alguma coisa acontece com semelhantes, a probabilidade de acontecer com a gente é enorme. A ideia ela é gradativa. A princípio, vai acontecer com seu inimigo, vamos botar nesses termos, com seu adversário, com seu opositor. E está ótimo. A probabilidade é que, num futuro, isso aconteça com a gente. Nos Estados Unidos tem esse movimento Vidas Negras Importam, e ele foi fundado em 2013 por 4 mulheres negras, com o intuito de dizer o seguinte, foi um movimento de dizer o seguinte: vidas negras importam, porque se chegar um momento que vidas negras não importarem, vidas brancas também não vão importar. Simples assim. A questão é muito simples. E se a gente for colocar essa ideia de que todas as vidas importam, é interessante, mas não é necessário, porque a gente vai cair nessa falta vai cair nessa falta de direcionamento, porque uma hora vai acontecer uma revolta. Resumindo, ditadura militar no Brasil. O Brasil passou um tempo considerável com um regime específico. A galera fez revolução, a galera assaltou bancos para bancar essa revolução, a galera sequestrou o embaixador para forçar que esse regime tivesse algum tipo de aresta, mas ninguém se preparou politicamente para comandar o país quando aquilo acabasse. O que aconteceu? A ditadura de 64 acabou, e quando voltou a democracia em 88, uma parcela considerável de todos aqueles que comandavam o país no ponto de vista político voltaram ativos. Simples assim. Mônica? Puxa, que bacana, hein? Que aula. Ô, Mo, Oi. dá tempo da gente abrir umas perguntas aí? Eu acho que é legal, né? Pode. Acho que é bacana, né? Vamos. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu já começar, então. Josias, voltando nessa ideia da desumanização que você comentou, eu estava lendo uma reflexão esses dias, eu não lembro se foi da Djamila, e ela falava que sobre ancestralidade, né? Ela comentou que por que aqui no Brasil a gente tem tantos Oliveiras, tantos Santos, Rodrigues, e aí ela explicou que era porque quando um negro chegava no Porto de Santos e ia para, enfim, ser escravizado, eles retiravam o nome dessa pessoa, né? E ela falava o quão importante isso é, porque uma pessoa de origem europeia, ela sabe o sobrenome dela, ela sabe a história da família dela. Mas alguém que veio da África é muito vago, porque a África não é um país, né? É isso que a gente tem que pensar. A África é um continente. E da onde que eu vim? Qual é a minha cultura? O que meu bisavô fazia? E queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o quanto isso influenciou. Eu acho que influencia até nessa questão do racismo estrutural, né? Começou a partir daí, né? Eu falei que os países americanos que tiveram a escravidão tinham como enfoque essa ideia de você escravizar o indivíduo por ele ser diferente,
por ele ter a barreira linguística e a barreira da sua fisionomia. Com base nisso, você tem a ideia de que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, essa desumanização do escravizado se baseava justamente por isso. Em alguns casos, além do indivíduo perder a sua identidade, ele ganhava o nome da fazenda para a qual ele ia, ou o nome do seu dono. Então, Oliveira, né? Era Fazenda Oliveira, que você vai para onde? Fazenda Oliveira. Então, pau. Sem esquecer que grande parte dos escravizados tinham uma vida na África e tinham profissões. Então, você tem aquela busca por ouro nas Minas Gerais, na época do Tiradentes, e antes do Tiradentes, inclusive. Por que Minas Gerais exportava muito ouro? Porque existia escravos que já tinham a prática de busca de ouro na África. Então, eles sabiam onde tinha ouro. Hoje, pega na ideia, no movimento ideário. Você acha que o dono da fazenda ia para lá no meio das minas cavar para achar ouro? Não. Eram os escravos. Agora, como é que você vai colocar um escravo que, entre aspas, não tem cultura? Como é que ele sabe onde tem ouro? E tem que pensar o seguinte, volta lá o Império Babilônico, né? É ouro. Os caras sabiam onde tinha ouro. Então, você tinha escravos ferreiros, escravos que detinham essa facilidade. Então, se tira a ideia do indivíduo, o pertencimento, acabou. Ele perde seu nome, perde sua identidade. Então, quando você não tem nome, não tem identidade, não tem história, para que você vai lutar? E houve várias lutas aqui, mas no ponto de vista pessoal, se você não sabe para onde você veio, de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você está numa situação, que dignidade se tem? E se fala no conceito de dignidade da pessoa humana, não no ponto de vista jurídico, mas no ponto de vista sociológico. A dignidade da pessoa humana é você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se você não sabe de onde você veio, você não tem dignidade. Retira-se a dignidade. Gonzaguinha, sem a sua honra, se morre, se mata. Mônica? Oi. Isaías, Diga. sabe o que eu acho que é legal também, se você puder falar, do professor da USP, lá da disciplina, que ninguém conhece? Claro, tá. Né? Eu acho que é um exemplo bacana, né? Uma das formas mais interessantes que a escravidão propagou durante os séculos aqui no Brasil foi essa ideia de, como disse o colega, como disse o Rafael, de você apagar a memória da pessoa. Você não sabe de onde ela veio, de onde ela veio, quem foi sua avó, como era a sua vida. Então, você não tem como demonstrar para o resto do mundo que a história dessa pessoa é maravilhosa, que o país dela é maravilhoso. A faculdade USP na faculdade USP existe um professor doutor que ele tem uma importância tão grande para a sociologia no mundo que a cátedra de sociologia leva o nome dele. E ele está vivo. Ele dá aula lá. Raramente, na maioria é igual museu. Quando você vê alguma coisa, fulano já morreu. Não, esse cara está lá. O nome dele é professor Kabengele Munanga. Tá? Kabengele com K. Kabengele Munanga. Dei uma procurada a respeito disso. As aulas dele, ele tem só como ideia, a aula dele, ele utiliza o construtivismo socrático. O que é isso? Sai a galera da sala, vamos sentar ali no jardim, vamos conversar sobre o tema da aula. Então, se você entende que a filosofia tem a ver com ecologia, nada mais justo de você estar na grama. Se você entende que a sociologia tem a ver com filosofia, nada mais justo que você estar tendo uma aula e você dar bom dia para o faxineiro da USP, por exemplo, que passou por você está tendo aula. Então, ele tem essa ideia. E é uma das pessoas de maior importância dentro da sociologia no mundo. Está aqui no Brasil, está na USP, tem um material vasto
como disse, a cátedra de Sociologia da USP tem o nome dele. E muita gente nunca ouviu falar do professor Kabengele Munanga, porque ele é do Congo, ele é natural do Congo. Se não me engano, o doutorado dele foi na Dinamarca, só para você terem uma ideia da complexidade intelectual desse homem. O cara saiu do Congo, se formar em Sociologia, depois ir para a Dinamarca e depois vir para o Brasil, e dentro da questão, fundar uma cátedra de Sociologia numa das universidades mais importantes do país, e essa cátedra recebeu o nome dele, significa que alguma coisa esse homem tem a oferecer. E a visibilidade dele não se dá pelo simples fato de ser negro. É simples, não tem outra explicação. Não existe. Vocês podem pensar, não tem nenhum catedrático atuando no país que deu nome da cátedra. Mas se entende que, pelo fato dele ser africano, qual a ideia que se passa da África? Aquele país miserável, com crianças famintas, recebendo água da ONU. Muito legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Aqui do lado quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui do lado. Deixa eu ver. Elda Sena. Deixa eu ver. Nos Estados Unidos teve toda a comoção diante da morte de George Floyd. Todos nós sabemos que no Brasil praticamente todos os dias tem negros mortos por policiais. Em uma visão mais intelectual, por qual motivos aceitamos como se fosse normal? Não tem comoção. Olha, o que ocorre no Brasil é um fenômeno interessante, principalmente promovido por essa forma de apagar a história do negro, que você tem, a princípio, pessoas diferentes. Estamos falando de ancestralidade, como falou o Rafael, como citou o Rafael. Você tem pessoas diferentes, com ancestralidade diferente, que foram colocados na mesma condição de escravo. Em grande parte, há casos de ex-inimigos que se encontraram escravizados aqui no Brasil. Então, não há que se falar numa unidade negra brasileira, porque vieram de países diferentes. Então, não há essa unidade. Diferente dos Estados Unidos, que 80% da questão escravocrata nos Estados Unidos partiu de um país só. Tá? Você vê que você compara a maioria o perfil dos negros americanos com os negros brasileiros, tem uma diferença considerável em altura, porte físico, tom de pele, etc. Aqui no Brasil não tem uma unidade negra igual nos Estados Unidos. Primeiro, porque no Brasil, como eu disse desde o início, teve aquela pressão do Estado para que negros não tivessem educação e não tivessem patrimônio. Nos Estados Unidos a coisa foi diferente. A primeira universidade negra dos Estados Unidos foi embaixo de uma macieira, era ao ar livre. Tá? No final da escravidão existia a possibilidade do indivíduo ou voltar, ganhar uma passagem de volta para a África, ou ganhar um acre de terra, uma mula e alguns dólares para começar a sua vida, o que não houve no Brasil. Então, lá houve uma questão de identidade, pertencimento étnico. Aqui no Brasil, como não houve nenhuma dessas facetas, houve ainda a ideia da questão econômica, que o negro aqui no Brasil foi atrelado, a imagem negra no Brasil foi atrelada à pobreza. A imagem negra que se tem no Brasil foi atrelada a algo negativo. Exemplo, a coisa está preta, quer denegrir a minha imagem,
entendeu? Denegrir quer dizer que você está colocando de uma forma totalmente fora da questão. Denegrir. Quando você denigre, você está enegrecendo a imagem da pessoa. Aparentemente, eu entendo que seria maravilhoso, mas a história nos mostra que quando se denigre a ideia da pessoa, é uma forma de pejorativamente diminuí-la ou colocar aquilo que tem de mais negativo, tá? Então ainda não há essa unidade no Brasil. Primeiro por falta de pertencimento étnico, porque uma vez que o indivíduo galga alguns degraus sociais, ele entende que ele não é mais pobre, então eu não sou pobre, então eu não sou negro, porque o negro tem a ver com o cara que mora na favela. Eu não sou negro, eu sou marrom bombom, eu sou mulato, sou tudo menos a ideia do negro. E lá nos Estados Unidos existe aquela questão de eu sou negro, o self, a ideia do myself, eu sou negro. E aqui não tem essa identidade, aqui tem a ideia de que a expressão do negro aqui no Brasil foi colocado tudo aquilo que tem de pior. Então não tem comoção, porque uma parcela considerável não enxerga no outro a mesma concepção de si. Um alemão, um português, um espanhol e um irlandês, todos eles são europeus. Um francês, todos eles são europeus. Mas não posso dizer que são todos iguais. Assim como um nigeriano, um angolano e um indivíduo do Zimbábue, Rodésia, também são africanos, mas não necessariamente são iguais. Então, o que falta aqui no Brasil é a unidade. Essa unidade só se dá através de questões educacionais e econômicas. Se o indivíduo não sabe de onde veio, e eu sei que o arquétipo do meu quase semelhante é diferente do meu, ele não é igual a mim. Se o indivíduo tem uma ascensão social mais expoente, ele não vê naquele que não tem ascensão social a carga de semelhança. Mônica? Obrigada, Isaías. Nada. Tem uma pergunta da Cíntia aí também. Deixa eu ver. Não volta para o combate da lei que atrapalha o desenvolvimento do indivíduo. O que acontece é o seguinte, o movimento negro no Brasil, vamos colocar aqui em São Paulo, o movimento negro aqui em São Paulo começou quando 3 negros foram expulsos do Clube de Regatas Tietê num carnaval. Era um carnaval, que é uma festa popular explicitamente negra, né? E os caras foram para o Clube Tietê e chegam lá dentro, 3 negros no carnaval, os seguranças pegaram eles e jogaram através do muro. Tá? Daí deu-se a ideia de que a gente tem que se fortalecer de alguma forma e fazer algum tipo de movimentação para que isso não aconteça mais. Aí daí saiu o movimento negro. Agora, o movimento negro de São Paulo reivindica algumas questões, diferente do movimento negro baiano, que reivindica outras questões. O que não acontece aqui de se voltarem para o combate das leis é pela falta de representatividade. Quando uma lei é injusta, existe uma forma de você discutir a injustiça dessa lei. E por falta de representatividade, seja no meio jurídico, seja no meio legislativo, executivo e judiciário, os movimentos negros se juntam para debater ou, de certa forma, colocar na berlinda essas leis injustas de uma forma, ao meu ver, equivocada. Exemplo, se o indivíduo precisa ir para a rua fazer passeata, é sinal que ele não tem poder. E quem tem poder não vai para a rua fazer passeata. Começa assim. Quem tem poder ou decreta ou diz faça. O poder ele é de cima para baixo.
E como o poder termina no negro, na sua grande maioria, a própria estrutura da máquina administrativa brasileira quer que isso se mantenha como está. Pega, vocês têm mais acesso, vocês têm a facilidade com a internet bem mais do que eu, posso recomendar o seguinte: coloquem no Google os formandos na magistratura paulista dos últimos 5 concursos. Dá uma olhada quem são os juízes. Ninguém tem espinha. Ninguém é gordo. Ninguém é negro. Ninguém é careca. Todos eles... Eu costumo lembrar o ex-ministro Pedro Cardoso, o ex-ministro Cardoso, eu perguntei para ele se era um comercial de margarina no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque todo mundo é louro, de olhos azuis. As juízes são a representação da Barbie e os juízes a representação do Ken. Raramente você vê... E é muito interessante que é a prova que o racismo tem essa influência. O Floyd é um homem negro, ele não é um homem. O cidadão negro, ele não é um cidadão. Fulano de tal, advogado negro. Fulano de tal, juiz negro. Por quê? Qual é a diferença? Ele não é um juiz. Ele é Joaquim Barbosa, ministro do Supremo negro. Em contrapartida, vem essa ideia de que temos a igualdade como esteio. Então, não vai ter essa ideia de se voltar o movimento para o combate de leis esdrúxulas, porque a fórmula que até agora está sendo utilizada não se mostrou eficaz. Tem que ter um contrapeso, freios e contrapesos. É aquilo que eu disse, um pouco de pressão econômica e um pouco de pressão legislativa e administrativa. Se fizer só uma dessas questões, não vai ter a sua eficácia. Se combater somente com a questão legislativa, o indivíduo vai ter políticos negros que não vão conseguir fazer passar nenhum projeto por serem minoria. E se apenas formos por quebra-quebra, vamos estar cometendo crimes, e isso, de certa forma, não vai modificar a estrutura, porque a questão não é as instituições, é a estrutura. E só se muda a estrutura com implosão. Espero ter respondido. Deixa eu ver. Aline Andrade. Vi um vídeo recentemente falando desse tipo de palavra e realmente é algo tão estrutural que muitas vezes nós não damos conta do que usamos. Está dentro do imaginário popular. A gente cresceu com essa ideia. A gente cresceu com alguns pré-conceitos. Pré-concepção. A gente já cresceu com um bolo pronto. Deram uma receita de bolo e falaram assim: olha, o bolo é esse. E é isso. O que podemos fazer para ajudar a modificar a nossa questão é entender que o indivíduo outro, no momento que se observa o indivíduo, você também está sendo observado. E tendo isso como base, o resto flui que é uma beleza. Você não vai chegar no indivíduo uma concepção porque ele se veste de uma forma diferente que você, porque ele fala, ele tem uma fluência verbal que é o dialeto da sua localidade, é o seu pertencimento, e entender que ele é menor ou pior do que você, só porque ele se veste de forma diferente, porque ele ouve um ritmo musical diferente do seu, etc, etc, etc e tal. E assim vai. Eu me lembro que eu dei uma palestra uma vez sobre funk e ostentação, e o interlocutor me perguntou: isso é um absurdo, funk e ostentação? Eu falei assim: olha, São Paulo tem a maior frota de helicóptero particular do mundo. E é absurdo o cara querer ostentar um carro novo, o rapaz que mora numa comunidade que gravou um disco, e não é absurdo nenhum. Cada um se adequa às instituições sociais, vão se adequando à medida que os anos vão dando condição para que isso aconteça.
Então, em relação à sua indagação, a palavra, Aline, eu entendo o seguinte: o que resta para a gente é ter uma observância no todo. A gente é muito vinculado a pegar o material já pronto. Ah, baiano é preguiçoso, negro é ladrão, quem ouve funk é vagabundo, quem ouve reggae é maconheiro, e não necessariamente essas questões já prontas serviram para alguma coisa. Mônica? Ai, olha, acho que muito obrigada, Isaías, acho que foi fantástico. Eu adorei. Obrigada aí pela sua disponibilidade, pelos seus... Eu acho que, assim, pelo menos o conhecimento, quando a gente sai da ignorância, faz a gente pensar diferente, não é verdade? Então, acho que, assim, todas essas informações que você trouxe para a gente, pelo menos para mim, né, eu acredito que ajuda, enquanto você tem consciência das coisas, você pensar diferente, tentar modificar. E acho que é esse trabalho que esse time do Diversime, que está sempre fomentando a empresa inteira, quando entra gente nova, eu falo. Eu acho que é isso. Eu acho que é trazer conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, você tenta ficar atento para não pensar como sempre foi colocado para pensar. Né? Bom, eu adorei, achei fantástico. Sabe o que eu queria pedir? Eu queria pedir Sim. para todo mundo abrir a câmera para eu tirar uma foto bem bonita de todo mundo. Vamos? Deixa eu só colocar uma coisa, Mônica, em Uhum. relação a uma pergunta da Cíntia, que fala sobre racismo reverso. Tá? Só a princípio dizer o seguinte: o racismo reverso ele inexiste, porque, como eu disse, o racismo é uma forma de poder vertical. O racismo vem de cima para baixo. Se vem de cima para baixo, aquele que está lá embaixo não tem poder nem como responder à altura. Se o que está embaixo não pode responder à altura, ele pode utilizar qualquer outra coisa, menos racismo reverso. O racismo é estrutura, o racismo é poder. Se aquele que está embaixo não tem poder, ele não tem como responder na mesma questão. A ideia de racismo reverso surgiu como uma forma de contemporizar o que chamam de apropriação cultural. É um outro tema, é uma questão muito mais aberta, mais ampla, mas eu coloco que a apropriação cultural ela é uma incógnita, porque no ponto de vista, como falei anteriormente, quem mais detém conhecimento do continente africano no mundo hoje é o Vaticano. E o Vaticano não liberou ainda 12 quilômetros da sua biblioteca. Então, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente se limita àquela ideia que o continente africano... Vamos pegar aqui no Brasil. Música africana. É o kuduro, é a zumba. E nós sabemos que tem trocentos outros ritmos específicos que vêm da África e que, na sua grande maioria, nem foi propagado para a gente ainda. Tem que entrar no YouTube e procurar música típica do Zimbábue. Aí pergunta da parte sul ou da parte central. E assim vai. Então, em resposta à sua pergunta, o racismo reverso ele não existe. Para existir o racismo reverso, o negro teria que ter um poder verticalizado sobre o branco. E não tem, por ser o racismo uma estrutura econômica, social, religiosa e política. Espero ter respondido, Cíntia. Beleza? Beleza. Vamos tirar uma fotinha, então. Todo mundo passou perfume. Cheia de graça, né? Mais uma. Acho que é isso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.
Mais uma vez, obrigado a todos pela paciência e espero ter contribuído para a percepção de vocês acerca desse tema. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Muito Tchau, obrigada, obrigada. viu? Nada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Nada.